Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 17, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: Pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai, se tu houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus. Naamã era o general dos exércitos do rei da Síria. A palavra do Senhor nos mostra que este era um grande homem, não apenas diante do seu rei, mas também diante do povo, já que por ele o Senhor dera livramento à Síria. Naamã era um homem de respeito e de coragem. No entanto, podemos ver neste texto que nem tudo era perfeito na vida do general Naamã. A palavra também nos mostra que este mesmo homem valente e respeitoso padecia de um terrível mal. Ele era leproso. Um contraste na vida de um homem que estava acostumado com os melhores lugares na mesa do seu rei, acostumado com as roupas finas, honras e glórias, mas que vivia envolvido em um quadro de humilhação e vergonha, pois essa era a vida de um leproso, uma vida de humilhação e vergonha. Mas essa realidade foi transformada. A palavra diz que chega à casa de Naamã uma escrava,
uma menina jovem da terra de Israel. Ela traz as boas novas a Naamã, dizendo que havia nas terras de Samaria um profeta que poderia mudar a sua sorte. Está diante de Naamã um caminho para alcançar a sua vitória. Da mesma forma, esse mesmo caminho é colocado diante de nós. O exemplo da caminhada de fé e da obediência de Naamã nos ensina 3 princípios importantes, que pode ser isso que vai transformar esta realidade que também você está vivendo. Temos que dar um passo de fé. Ao ouvir as palavras daquela moça que havia em Israel uma esperança de cura para a sua vida, Naamã toma uma decisão, dando um passo de fé. O texto nos mostra que ele pediu autorização e conselho de seu rei e partiu. O Senhor nos tem dado uma direção, um caminho de vitória que é colocado diante de nós. O que precisamos fazer é simplesmente dar um passo de fé, crendo e confiando que Ele nos conduzirá nessa caminhada. Andemos por fé e não por vista. Após essa decisão, teve um outro princípio, que quando ele chegou diante ali da casa do profeta, este princípio foi em dar ouvido à voz do Senhor. Pois, chegando lá na casa do profeta Eliseu, Naamã recebe uma direção do que haveria de fazer para ser curado. Porém, neste momento, a voz do orgulho começa a sussurrar nos ouvidos de Naamã, colocando em xeque aquilo que o profeta disse, direcionado pelo Senhor, que ordenou que ele fizesse. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor, seguindo a direção que ele nos dá. Somente através disso alcançaremos a nossa vitória e não andaremos confundidos. E mesmo diante da fé e daquilo que ouvimos do Senhor, temos que colocar em prática, ou seja, obedecer sua ordem e a sua direção. Depois de se indignar, Naamã decidiu dar ouvidos à direção do homem de Deus. Ele desceu no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como o profeta ordenara, e a sua carne fora totalmente restaurada. Ele ficou totalmente purificado, e a sua pele se tornara como a pele de um bebê. A chave da vitória da vida de Naamã foi a obediência. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com casos assim na nossa vida, onde nós achamos que determinadas ações, determinados procedimentos, determinadas atitudes vão ser melhores do que aquilo que o Senhor nos deu ou nos ordenou fazer. Mas aquilo ali simplesmente é ação do nosso orgulho. Pois, se nós obedecermos, nós vamos ver aquilo que o Senhor preparou acontecendo e acontecendo o seu melhor. Temos vivido uma vida de sacrifícios sem vitórias, porque não seguimos estes princípios importantes: agir pela fé, ouvir a voz de Deus e obedecer. A chave para a nossa vitória está em viver através desses princípios. A cura, a bênção, a vitória, a salvação, a resposta está somente aguardando a nossa decisão em seguir e viver estes princípios. O dia é hoje, portanto deixe o Senhor ser quem Ele quer ser em sua vida e não aquilo que você acha que necessita. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Consagramos, Pai, as nossas vidas, consagramos este dia, consagramos todo o nosso ser, consagramos tudo diante de Ti. Que venha o seu reino, que o Senhor, Pai, faça a sua vontade, que o Senhor estabeleça o seu querer, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, que não falte pão na mesa do seu filho, que a sua presença venha, modifique e transforme todo o nosso ser, mas que antes não possamos deixar o orgulho ser maior, Pai, que a sua palavra, a sua verdade, a sua voz e a fé que o Senhor nos deu. Porque se nós tivermos estes princípios ativos em Ti, e esses princípios voltados para Ti, que essa verdade
seja, Pai, a realidade para o nosso ser. Não daquilo que nós queremos, mas daquilo que o Senhor quer. Porque através, Pai, deste seu caminho, nós vamos encontrar não só a sua direção, não só, Pai, a sua verdade, mas viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, mais uma vez, consagramos o nosso dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que a sua verdade seja revelada em nós dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Assim, mais uma vez, consagramos tudo que temos, que somos, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.